Oi, eu sou a Tata Oliveira. Bora comigo aprender mais uma receita? A receita de hoje é pizza com aquela massa de pizzaria mesmo, gente. Os ingredientes são super básicos, bem simples. Não reparem, a minha água tá com um pouquinho de azeite. Para não fazer muita bagunça, eu misturei numa coisa só e tá tudo certo. Vamos precisar de açúcar, sal, fermento biológico, azeite, água e farinha de trigo. Bem simples. No nosso recipiente vamos colocar a água, as medidas estarão todas na descrição, o açúcar, o fermento biológico, vou colocar também o azeite e vou misturar muito bem. Gente, é super fácil de fazer, rende até 4 massas de pizzas, pelo menos 3 grandes e uma um pouco menor e uma média. Vale super a pena, sai bem mais em conta do que comprar pizza. Depois de ter misturado muito bem, eu acrescento sal e misturo mais uma vez. Não se preocupem, gente, em todas as minhas receitas vocês veem que eu coloco sal, o fermento e não mato o fermento. Vou ir colocando a farinha de trigo aos poucos. É o mesmo processo de pão, gente. Coloca um pouco de farinha, mistura, vai acrescentando mais um pouco, misturando, até chegar naquele ponto que não dá mais para misturar com a colher. Vou colocar o vídeo em modo acelerado para não prolongar tanto e vocês conseguirem ver exatamente como vai ficando o ponto da massa. É bem simples de fazer mesmo. Então chegou aquele momento de botar a mão na massa. É necessário ir acrescentando mais farinha até dar o ponto, gente. Igual o ponto que eu estou mostrando para vocês. Só vai contar como sovar a massa mesmo, aquele tempinho de sovar a massa depois que ela já atingir o ponto. Enquanto isso, não conta. Vamos acrescentando farinha, amassando aqui até ficar assim. Agora sim nós vamos começar a sovar por pelo menos 10 minutinhos. Quanto mais sovar a massa, mais macia ela fica, mais fofinho o pão fica no final. No caso, a massa da pizza também. Quanto mais sovar, mais fofinha vai ficar. Gente, não tem erro. Eu amo fazer essas receitas caseiras assim, dá trabalho. Sovei minha massa por 10 minutinhos e vou colocar ela para descansar. Mas, gente, é diferente. Vamos cortar ela nas partes que a gente precisa. Essa massa me rendeu 4 pizzas, mas é uma dica. Eu dividi ela em 3 massas, ficaram bem grandes. Deixei aí descansar por 40 minutos, até ela dobrar de tamanho. E comecei a abrir a minha massa de pizza. Vai sobrar massinha ao colocar na forma. É só cortar, tirar, separa ela. E eu fiz isso com as 3 partes, ou seja, rendeu mais uma. Nesse dia eu fiz 3 pizzas, congelei uma parte, que vai ser aquela última que eu vou mostrar no final, que é feita com a massa congelada, a gente não fica ruim, não altera o sabor. É necessário às vezes acrescentar um pouquinho mais de farinha, dar mais uma sovada nela, tem que fazer isso, porque ela congela, ela fica um pouquinho úmida, mas não estraga a massa, fica maravilhosa. Então eu já tô passando aqui pra vocês que pode fazer. E é importante, gente, conforme for abrindo, vai colocando um pouco de farinha em cima da massa. Coloquei bastante farinha na mesa, espalhei bem para poder ir virando ela e conseguir abrir, senão ela vai grudar toda. Então vai se certificando que tá sempre com farinha embaixo dela. E essa dica, gente, começou a abrir aí. Não tô fazendo muito certinho para ela ficar redonda, porque eu confesso que tenho dificuldade em fazer isso. Tem gente que tira de letra, né? Mas aí essa é a dica, ó, deixando as partes da massa maior, dá para abrir bem. E aí tá a dica, coloca a forma em cima, dá uma apertadinha, passa uma faca em volta e vai sair no formato que a gente precisa, no tamanho que a gente precisa, sem erro. A minha forma já está untada, enfarinhada. Já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus por alguns minutinhos, 10 minutos. É importante fazer esses furinhos na massa. Vou colocar o molho pronto mesmo. Pode dar uma temperada nele caso você queira, mas deixe esfriar antes de colocar na massa. Coloquei o recheio básico. Calabresa, bastante queijo, gente, porque pizza pra mim tem que ser muito queijuda. E o que não pode faltar na pizza, orégano. Feito isso, eu já coloquei no forno e deixei, gente, por cerca de 40 minutinhos. Nesse tempo aí eu preparei uma outra pizza um pouquinho menor, igualzinha a essa, que foi a que eu escolhi pra ser um pouco menor por ser igual, e coloquei pra assar junto. Gente, a nossa pizza ficou pronta. Enquanto isso eu vou colocar essa outra no forno. Essa é com molho de tomate, presunto, queijo, tomate e orégano. Mesmo processo, abriu a massa, usei o mesmo truque da forma para cortar no tamanho necessário. Essa forma é muito grande, então essa pizza ficou bem maior. Não retirei nem um pedacinho da massa dela. Até aí, gente, foi uma pizza bem grande, uma grande e uma média. E a massa que sobrou eu congelei. Vou deixar as dicas na descrição também. Rendeu mais uma pizza grande.
Essa é com molho de tomate, frango desfiado, bem temperadinho, gente. Eu coloquei aí, vocês podem ver que rendeu muito. Eu coloquei uma camada bem generosa de frango, acrescentei requeijão, coloquei assim, gente, separadinho mesmo, né? Não precisa nem espalhar que ele vai derreter, fica uma delícia. Coloquei o queijo por cima, orégano. Então, recapitulando: tomate, frango desfiado, requeijão, queijo. Decidi acrescentar tomate também, tomate e orégano. Gente, ela ficou maravilhosa. Eu fiz a minha com a massa bem fininha, todas elas, e eu vou mostrar pra vocês como ficaram essas maravilhas. Essa última que eu vou mostrar bem mais detalhadinha, cortada. Recheio caprichoso colocado e agora vamos para o forno. Forno pré-aquecido, 180 graus, como sempre. A minha pizza precisou ficar 40 minutinhos. E olhem só essa maravilha mais detalhada. Ficou perfeita. Extremamente saborosa, não parece que a massa foi congelada, não parece mesmo, e é a massa de pizzaria, muito saborosa, gente. Façam que vocês não vão se arrepender. Pela quantidade que fiz, eu acho que economizei muito. Sempre que eu vou fazer pizza em casa, eu escolho os sabores que a gente gosta, colocar coisas que a gente gosta. E, gente, é sempre bom olhar, às vezes tem uma promoção de uma coisa ou outra. Por exemplo, o frango tava R$10,98 o quilo. Eu não cheguei a usar 1 quilo, aí eu usei meio quilo pra fazer. Super ficou recheado, super rendeu. Às vezes, se você comprar, por exemplo, o queijo em peça, ele sai mais em conta ao calcular o peso dele em peça com o peso fatiado, então sai mais em conta. No caso, eu não encontrei, tive que comprar o fatiado, então foi meio carinho. Faça e se surpreenda. Não foi fácil editar esse vídeo, gente, mas aqui a vitória é grande. Graças a Deus eu consegui. Então, se vocês gostaram, deixem um like. Se não for inscrito, já se inscreva. Se for, ative o sininho das notificações. Comentem aqui se vocês gostam de fazer essas coisas em casa. Se vocês têm vontade de fazer, mas não tem paciência. E se você assistiu até o final, diga algodão doce. Só pra mim saber que você chegou até aqui. Agradeço a todos que ficaram comigo até o final. Espero muito que tenham gostado. E até a próxima receita.